Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. Hoje, dia 20 de setembro, né? E nós comemoramos aqui o dia do gaúcho, né? Que Deus abençoe todo o povo gaúcho, em nome de Jesus. E hoje eu quero ler com você Daniel, capítulo 3. Eu vou resumir aqui, tá? Depois eu vou explicar melhor. Então, Daniel 3,17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó Rei. E se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente, Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, ali no versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Então, olha o que aconteceu aqui, né? Esses 3 homens, assim como nós vimos Daniel ontem, eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá o rei havia feito uma estátua, né? Que deveria ser adorada, né? A imagem dele, uma estátua de ouro, ele fez que deveria ser adorada quando tocassem instrumentos, né? E eles se negaram, porque a palavra de Deus diz que somente a Deus nós devemos adorar. Só a Ele nós devemos adoração e não a outros deuses. E aqui, né, era a imagem da idolatria. Que quando tocasse aqueles instrumentos, todo o povo, né, toda a Babilônia, deveria se prostrar diante da imagem que o rei fez lá, daquela estátua. Mas os 3 se negaram. Por quê? Porque eles eram povo de Deus. Pessoas que foram cativas pelo pecado dos seus antepassados, pessoas que foram cativas devido à desobediência dos seus antepassados, que serviram a outros deuses, se prostraram a outros deuses, mas eles continuaram com uma vida santa. Eles preferiram ser lançados no fogo do que se prostrar a outro Deus, do que desobedecer a Deus. E olha o que aconteceu ali. O rei se irou tanto que ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Tanto que os homens que pegaram eles, ataram eles e lançaram eles no fogo,
Quando eles chegaram perto da fornalha, as chamas, o calor que estava ali, que era demais, matou aqueles homens que lançaram eles ali. Então, para você ver, e nada, eles poderiam ter morrido ali, na boca da entrada da fornalha, assim como os homens que foram jogar eles ali dentro, mas nada lhes aconteceu. A palavra diz que aqui no versículo 27, né, aqui na parte, deixa eu ler todo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Vocês já imaginaram isso? A gente volta lá atrás e começa a imaginar aquela cena. Imagina aqueles 3 homens atados com as suas próprias capas. Eles foram lançados com as suas roupas, com seus chapéus, com toda a roupa que eles estavam, todas as indumentárias. As pessoas que chegaram na boca da fornalha, na porta lá, para jogar eles, morreram com o calor excessivo que estava lá e com as chamas, né, que alcançaram eles. Como eu disse antes, eles poderiam ter morrido ali mesmo, assim como aqueles homens. Mas isso não aconteceu. Eles foram jogados em uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. E Deus enviou um anjo para que soltasse eles. Eles caminharam dentro das chamas e nada aconteceu. Nem um fio de cabelo da cabeça dele se queimou. Você já sentiu o cheiro de cabelo queimado, chamuscado? É horrível. Roupa queimada, nada disso aconteceu. A palavra diz aqui, ó, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. É para você ver que quando nós confiamos em Deus, quando nós não nos prostramos diante dos deuses estranhos, quando nós não cultuamos outros deuses, a não ser só Ele, outros deuses que eu digo aqui, não são só imagens de escultura. Tem pessoas que fazem da esposa uma deusa, do esposo um deus, dos filhos Deus nas suas vidas, do dinheiro um Deus na sua vida. Várias coisas que elas priorizam antes de Deus se tornam deuses nas suas vidas. Eu não sei quem tem sido o teu Deus, mas se você está priorizando qualquer outra coisa a não ser Deus, então você está na hora de você refletir seus pensamentos, as suas atitudes. Quem tem sido o Deus da tua vida? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entrou lá na fornalha e livrou eles de lá? Deus, ele entra na fornalha. Ele te tira de dentro da cova dos leões, como ele fez com Daniel. Então reflita nisso. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas quando você é obediente, quando você confia em Deus, o milagre acontece. Eles disseram ali que eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Você tem confiado em Deus assim? Aqueles homens podiam ter negado a Deus, mas eles não negaram. Eles fizeram a diferença em um país onde eles estavam, num lugar ali onde eles estavam, onde eles foram cativos. Foram cativos, né? Eles foram para outro lugar, eles foram cativos na Babilônia. Foram deixados, né? Foram levados
presos para lá, ficaram lá nesse cativeiro por 70 anos, por desobediência, por não quererem se consertar, por não quererem deixar de se prostrar a outros deuses. E muitos morreram lá, na vinda, quando foram capturados, reis foram mortos. Então, por quê? Porque esses homens, mesmo lá em Israel ainda, eles, ali em Jerusalém, eles eram pessoas que eles adoravam a Deus. Por mais que os seus pais e os seus antepassados tinham feito coisas erradas, eles não se prostravam diante de outros deuses. E eles foram abençoados na Babilônia, porque lá eles continuaram servindo a Deus. Eles poderiam ter pensado assim, mas aqui nós vamos ter que se prostrar diante desse homem aí, dessa imagem, senão ele vai matar a gente. Mas não. Eles preferiram continuar servindo a Deus, mesmo diante de uma situação difícil. Você tem feito como estes homens? Você tem guardado, você tem confiado a Deus? Sem uma atitude precedente de fé, não é impossível o milagre acontecer. Você sabe por que Deus conseguiu multiplicar o azeite da botija daquela viúva? Porque Ele tem poder para multiplicar o azeite, mas Ele deseja que você busque as vasilhas. Deus tem poder, Ele multiplicou o azeite da botija daquela viúva, mas ela e os filhos tiveram que buscar as vasilhas para que elas fossem cheias. Como é que está a tua vasilha? Está cheia? Está pela metade? Está quase vazia? Essa vasilha aqui, ela representa a nossa fé. A nossa fé. Quando nós cremos, Deus opera um milagre. Se aquela mulher não tivesse ido buscar as vasilhas, ela e os filhos dela teriam sido presos, teriam sido levados porque ela tinha uma dívida, o esposo era morto e como ela não tinha como pagar, eles iam levar os seus filhos como escravos, como servos. E Deus foi tão misericordioso que mandou um profeta até lá para multiplicar o azeite da botija daquela mulher. E ele disse: vai buscar quantas vasilhas você puder. E ela foi na casa dos vizinhos, ela e os filhos, e pegaram quantas vasilhas eles conseguiram. Pagaram as suas dívidas, vendeu aquele azeite, o azeite naquela época era algo muito caro, muito precioso, e ela ainda ficou com azeite para viver, ter como sustento. Então, para você ver como Deus faz. Aqueles homens confiaram em Deus plenamente. Confiaram. Eles disseram, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam para o rei, né? E disseram, rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder esse negócio. Quando o rei ali afrontou eles e disse, né? Vocês serão lançados, né? Se não adorar, vocês serão lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vocês, né? O Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a afronta. E Sadraque, Mesaque e Abednego responderam para ele: não necessitamos te responder este negócio, ou seja, você vai ver quem é o nosso Deus. De repente você está passando por uma situação assim, aonde você está sendo afrontado, a tua fé está sendo afrontada.
mas permaneça firme, como esses 3 homens fizeram. Eles olharam para o rei e disseram: nós não precisamos te responder esse negócio. Que eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão. Então olha a resposta deles. Eles afrontaram o rei também. Imagina, o rei deve ter ficado mais enfurecido ainda. Quando eles responderam para ele: nós não temos que te responder isso aí, não. O nosso Deus é que vai nos livrar, e ele pode nos livrar, e ele vai nos livrar. Olha a confiança, a certeza de que Deus era com eles. Tanto que depois Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Nabucodonosor reconheceu quem era Deus, o verdadeiro Deus de Israel, o verdadeiro Deus a quem aqueles 3 homens serviam, assim como Daniel quando foi livrado da cova. Mais uma vez, o nome de Deus foi engrandecido na Babilônia, porque aqueles 4 homens fizeram diferença, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui na fornalha, eles fizeram diferença, mostrando quem era o Deus que eles serviam, quem era o Deus que eles confiavam. Então não se esqueça, Deus só vai multiplicar o azeite se você levar as vasilhas. E a tua vasilha é a tua fé. Conforme é a tua fé, vai ser o tamanho da tua vasilha, o tamanho da tua botija. Ou ela vai ter pouco azeite, meio e cheio, transbordando. Então é assim. Quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos em Deus, Deus ele nos tira da fornalha, da cova dos leões. Deus é Deus, não se esqueça disso. Ele é soberano. Ele é galardoador daqueles que se aproximam dele. Ele recompensa. A tua fé, ela será recompensada. Então, guarda esta palavra no teu coração. Não temas, Deus é contigo. Eu não sei qual é a fornalha que você está sendo jogado. Em que fornalha você está? Em que situação você está? Mas confie em Deus, que Deus ele vai te livrar desta situação que você está passando. Esta leve e momentânea tribulação, ela já passou e ela vai passar. Em nome de Jesus, nada dura para sempre. Creia nisso, confie em Deus. Vou orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão esmorecidas na fé, pessoas que têm se prostrado diante de outros deuses, pessoas, Pai, que estão tendo a sua fé afrontada, abalada, desafiada. Que o Senhor fortaleça cada uma delas, assim como o Senhor, Pai, honrou aqueles 3 homens que foram lançados naquela fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 homens que confiaram plenamente em Ti, tendo a certeza de que o Senhor os livraria daquela fornalha e da mão daquele rei. E o Teu nome, Senhor, foi engrandecido. E que assim seja, que o Teu nome seja engrandecido através da nossa vida, das nossas atitudes de fé, e que a gente venha Te agradar todos os dias, porque a Tua alegria é a nossa força. Que o Senhor venha, Pai, renovar as nossas forças, que nós possamos alegrar o Teu coração para que possamos ser fortalecidos todos os dias, Pai. Esta é a minha oração, que o Senhor abençoe cada pessoa que está passando por uma luta, por um momento de dificuldade,
pessoas que estão derrubando gigantes, enfrentando fornalhas, sendo lançada nas covas, que o Senhor possa resgatar e abençoar cada vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.